Esse livro novo você começou a escrever por conta dessa experiência francesa? Para esse personagem. E eu queria escrever sobre as manifestações de 2013. É um livro maravilhoso sobre a caverna. Olá, este é o Arte 1 Contexto e a gente conversa hoje com o escritor Bernardo Eisenberg, um autor que faz uma literatura urbana, com personagens de classe média, com preocupações intelectuais, afetivas, que provocam uma imediata identificação com o leitorado, já que o leitor, no Brasil em geral, é um leitor com formação universitária, que pertence a uma classe média. Portanto, ele faz uma literatura que trata de assuntos familiares, normais, mas ele, ao mesmo tempo, vai inoculando nessa literatura, nessas tramas, algo de anormal, mostrando que o conceito de normalidade é também ilusório, fazendo dessa literatura, supostamente uma literatura mais neutra em relação aos problemas que aborda, algo extremamente perturbador. Bem-vindo, Bernardo Eisenberg, aqui ao Arte 1 Contexto. Obrigado. Você reconhece o que eu falei em relação à sua literatura? Você acha que isso corresponde a essa leitura? Porque nem sempre o escritor concorda com a leitura que os seus leitores fazem, né? Eu acho que sim, acho que sintetiza muito bem, porque a ideia de escrever, para mim, sempre esteve muito ligada a extrair ao máximo do cotidiano comum das pessoas aquilo que corre mais por baixo, né? Aquilo que vai subterrâneo e que transforma esse cotidiano numa coisa que realmente não é comum, quer dizer, cada um tem o seu. Uhum. A normalidade é sempre um pouco ilusória, né? Na verdade, acho que a sua literatura sempre está desconstruindo um pouco essa sensação de que existe um padrão de existência, um padrão de vida que é, um padrão não no sentido econômico, mas um padrão existencial, que ele é um objetivo, e na verdade esse objetivo é sempre algo que nos escapa por entre os dedos, né? Nesse sentido, você acha que a sua literatura, essa prosa urbana direcionada e tendo como personagens figuras de uma classe média intelectualizada, ela destoa da tradição literária brasileira? Eu, francamente, acho que faz parte, no mínimo, de uma tendência muito minoritária. Quer dizer, talvez pelas características do desenvolvimento do país, etc., no Brasil houve muito marcadamente algumas fases muito definidas, regionalismos, construção da identidade nacional, mais recentemente uma certa tendência a focar muito na questão da violência, digamos, da segregação urbana, tudo isso. Certo esgarçamento do tecido social. Exatamente. E quando surge um romance urbano, normalmente é o romance urbano, seja da periferia, seja também da introspecção psicológica, né? Caso, por exemplo, da Clarice Lispector, talvez seja o maior exemplo. Ou seja, nunca se fala desse cotidiano que, no entanto, sempre também guarda suas camadas de perturbadoras e sempre tem inoculado alguma coisa que não é o esperado, não é o normal, né? É porque as pessoas, cada um de nós, você, eu, qualquer pessoa, tem uma história profunda para contar. Eu acredito muito nisso. Então você vê uma pessoa, qualquer que seja a origem dela, qualquer que seja a história dela, ela passou por N experiências, sofrimentos, alegrias, todo tipo de experiência, mais ou menos num nível maior ou menor, mas ela passou e ela tem uma história, ela tem uma existência que é complexa, né? Eu acredito muito nisso. E o que eu procuro fazer a partir desses personagens é justamente trazer à tona essa riqueza existencial, os conflitos que constituem essas pessoas, né? E porque também eu acho que não existe vida sem conflito. Quer dizer, você estreou com um livro
que pode ser enquadrado no gênero policial, que é o Carreiras Cortadas, em 89. Mas logo depois, eu acho que você já, no seu primeiro livro, no seu livro seguinte, você já imprime essa marca. Essa percepção, ela se esboça aí e passa a impregnar todos os seus livros, desde 1993, quando você publica o Efeito Suspensório. Quer dizer, houve um início que depois você revisou, reviu e encaminhou sua obra para numa outra direção? Eu acho que houve, sim. Eu quando publiquei o primeiro livro, foi um reencontro comigo mesmo. Quer dizer, eu passei muitos anos sem me aprofundar e sem escrever coisas minhas, envolvido em uma atividade política na época da ditadura militar no Brasil. E quando eu passei por uma crise pessoal bastante profunda, depois de anos dessa militância, eu me agarrei na literatura para me recolocar. Recolocar em todos os aspectos, para mim mesmo, para os outros e para o meu entorno, enfim. E nessa ocasião eu estava muito influenciado por uma literatura do tipo Rubem Fonseca, por exemplo, que é uma literatura policial, com uma série de características próprias, sofisticada também, mas é policial. E nos contos fala muito da realidade urbana mais, enfim, violenta, né? E eu procurei, na verdade, juntar essa onda que estava passando, na qual eu estava submerso, com uma reconstituição de coisas que eu tinha vivenciado também pessoalmente. Então, acabou tendo esse traço um pouco policial, vamos dizer assim, mas a minha leitura é de que dentro desse primeiro livro já está, na verdade, uma boa parte do que veio depois e que eu enxerguei como sendo aquilo que eu mais queria fazer realmente, sabe? Depois de Carreiras Cortadas e Efeito Suspensório, você publica Goldstein e Camargo. Efeito Suspensório e Goldstein e Camargo estão reunidos aqui, né, nesse volume chamado Duas Novelas. O Goldstein Camargo, eu acho que tem uma coisa muito interessante, assim, que eu acho que é a tentação de ser escritor, de um lado, e aquele que escreve sem uma pretensão de ser escritor, né? São dois advogados, o Goldstein e o Camargo, e o Camargo é um narrador absolutamente simples, instalado na vida, e ele fica muito incomodado com o sócio dele, que é o Goldstein, que é um cara que tem ambições artísticas. E um cara mais perturbado. Mais perturbado. Mas o curioso é que o escritor, aquele que está escrevendo o livro, o narrador, é o Camargo, que é o, digamos assim, entre aspas, normal. E não o outro, o sócio, que é o que tem um temperamento de artista, mas que não escreve. Você cria, parece que estruturalmente você incorpora essa ideia, né, de uma escrita que olha de um ponto de vista da normalidade para ir ao encontro da anomalia, né, do perturbador. Né? E aí entram várias questões. Né? E você retoma o tema do duplo, que é um tema tão rico na literatura, né, na história da literatura. Esse livro eu acho que foi um marco na sua trajetória de escritor, não? Não, sem dúvida, sem dúvida. E, inclusive o fato de ter, vamos dizer assim, sacado que o narrador tinha que ser o cara mais frio, o cara mais metódico. Então, eu acho que me permitiu escrever o livro e encontrar esse veio. E tem um outro aspecto. Esse livro também, para mim, é importante porque ele foi o primeiro livro que eu abordei a questão da minha origem judaica, né? Que eu, digamos, evitei tocar mais ou menos conscientemente nos dois primeiros. Então, até no título eu quis colocar um sobrenome, né, bem tipicamente judaico, para, digamos, encorajar a mim mesmo nesse aspecto que não tinha aparecido nos dois outros livros. Teria algo a ver com a vergonha por ele não ter chorado no enterro da mãe, 3 anos antes, atitude que o pai talvez nunca tivesse perdoado? Mas se fosse por isso, por que Adolfo não tinha nem sequer tocado no assunto em meio a tantas estultices ditas no leito do hospital? Se alguma vez conversaram sobre isso, foi numa época em que Zager simplesmente não escutava o que Adolfo dizia. Ouvia, mas não escutava. O pai falava, mas não dizia, e ele não escutava.
como se nada que viesse do pai pudesse encontrar eco dentro dele, vingar dentro dele, uma barreira. Falando em questões biográficas, pessoais, o judaísmo de um lado, a militância política que você teve, em que época foi a sua militância? Foi entre 75 e 87. Perfeito. Então, nesse período você tem uma militância política, ao mesmo tempo você é de uma família judaica, então você coloca isso literariamente no Goldstein Camargo. Mas você escreve um livro em que isso aparece de maneira muito forte, esses dois elementos, o judaísmo e a militância política, que é um livro de 2009 chamado Olhos Secos, que também embarca aí num tema também muito forte literariamente, que é o do conflito geracional, né? Esse livro me parece ser o livro que mais bebe nas suas referências biográficas, ou estou enganado? Não, é isso mesmo. Esse livro, boa parte dele eu compus a partir de cartas pessoais que eu guardei, que eu recebi ou que eu mandei, que eu resgatei. Ele tem, digamos, ele concatena, né, duas narrativas diferentes. Uma delas é um diário de um jovem e outro é esse mesmo jovem mais velho vivenciando a crise até de saúde do próprio pai e rememorando a partir daí a relação pai-filho, tudo isso. E, de fato, é um livro mais até nessa parte do jovem do que na parte do adulto, quando esse protagonista adulto, que eu bebi e eu precisei fazer isso. Quer dizer, eu acho que a literatura, para mim, pelo menos, como autor, ela só consegue fazer sentido se eu mergulho em mim mesmo e a partir da minha trajetória sinto que outras pessoas podem se identificar com isso, podem enxergar, podem até criticamente falando tirar algumas interrogações úteis a partir dessa trajetória, né? Isso é que dá mais sentido para mim na literatura. E esse livro ele espelha realmente essa combinação, né? Perfeito. Bernardo, a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí, a gente já volta com o Arte um Contexto. Até já. Estamos de volta com o Arte um Contexto, conversando hoje com o escritor Bernardo Eisenberg. Bernardo, continuando ainda a falar um pouquinho do Olhos Secos, que eu acho que é um dos livros mais marcantes seus por ter muitos elementos autobiográficos. Você já falou da questão dos sonhos da juventude que se frustram na maturidade, mas também tem uma questão das utopias frustradas, né? A gente tem um personagem que chama Leon, nome dado em homenagem a Leon Trotsky, ou seja, teve um lado também ideológico na escolha do nome dessa personagem e tudo que isso carrega, não? É curioso que o pai desse personagem ele também foi um militante político, mas de tendência, digamos, mais próxima do stalinismo, que é justamente se choca totalmente com a tendência trotskista, né? Esse livro ele representa também, eu acredito, uma série de frustrações e de interrogações de uma geração que é um pouco a minha, talvez até de uma geração um pouco mais velha do que a minha, em relação às questões ideológicas que foram massacradas em função do desenvolvimento histórico. E também tem uma experiência em Israel, né? Justamente, o personagem, quando jovem, ele passa um mês em Israel, fazendo um trabalho que existe até hoje, eu acredito que ainda exista, que são jovens que vão para lá para trabalhar na agricultura. No kibbutz. E passam um tempo ali fazendo trabalhos braçais mesmo, que aliás eu fiz isso também e foi muito interessante, muito bom. Mas ao mesmo tempo confronta esses sonhos, essas expectativas todas com uma espécie de queda na realidade que apareceu ao longo dos anos e que transformou, no fundo, essa experiência de juventude numa espécie de ponto de apoio
sem muita continuidade. Então, os pontos de apoio ficam um pouco diluídos, né? Passando para outros livros, a gente tem 2 livros como A Gaiola de Faraday, que foi um livro que ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras, né, de melhor livro de ficção. O livro é de 2002. E Variações Goldman, em que a gente tem apesar de serem 2 livros diferentes entre si, A Gaiola de Faraday é a história de uma personagem, Enzo, né, que sai de casa após um conflito. Ele começa a olhar para o cotidiano da sua própria família de fora, como se fosse um estranho, um voyeur, né, um espião, seja lá o que for. E em Variações Goldman, a gente tem uma personagem que é um arquiteto. É um arquiteto que está, vamos dizer assim, descrevendo os variados espaços que são afetivos e geográficos da vida amorosa, familiar dele. Quer dizer, então, você realmente tem uma certa vocação para música de câmara, digamos assim, né? Não à toa, Variações Goldman remete às Variações Goldberg, do Bach, né? Então, você tem uma vocação para essa escrita da subjetividade, essa escrita realmente em surdina, né? Em âmbito pequeno, estrito, né? Eu concordo com a sua definição, é perfeita, porque eu também já pensei algumas vezes em tentar fazer algum trabalho que retomasse estruturas realistas mais amplas, no sentido de acontecimentos históricos descritos detalhadamente, ou tentando criar personagens que cada um simbolizasse determinados posicionamentos ou posturas políticos, sociais, etc. E eu nunca consegui fazer isso. Esses acontecimentos históricos, eles sempre ganham força por meio, digamos assim, através do indivíduo. É no indivíduo que eles aparecem, digamos assim, né? Então, as pessoas no confronto com a realidade. E nada menos esquemático do que o indivíduo, né? Porque você não pode colocar personagens que representam uma tendência, um extrato social, como se fosse uma espécie de encarnação de uma coisa abstrata, porque o indivíduo uma caricatura, né? O indivíduo é sempre complexo demais, né? E eu acho que essa complexidade explica um pouco as camadas de significação e acontecimentos e tramas e personagens e afetividades que se dão nos seus livros, porque eles não querem esquematizar nada, né? Me parece. Exato. Eu tenho um pavor da caricatura, sabe? Tanto do uso político da arte, em maneira geral, não só a literatura, ou seja, da instrumentalização da arte, como se diz, eu tenho pavor disso, quanto tenho muito medo de cair numa coisa que é mais fácil, que é de criar personagens que só na aparência são mais profundos, mas que na prática não têm singularidade e acabam sendo quase que estereótipos, né? Eu tenho muito medo de cair nisso. E o Gostar de Ostras, seu novo romance, qual é a temática, assim? Aí você, mais uma vez, varia a temática, mas não a sua percepção, a sua sensibilidade das relações intersubjetivas. O Gostar de Ostras é um livro que tem um enredo, digamos assim, inicial muito simples, que é um casal de idosos franceses que resolve mudar para o Brasil, para São Paulo, por volta de 2010, quando o Brasil estava numa situação vista pelos outros países como em grande boom de desenvolvimento, etc. E esse casal, já de 80 anos, muda para o Brasil e mora em São Paulo num prédio no qual eles travam uma amizade com um jovem de uns 30 e poucos anos, em crise, e que mora sozinho, e a relação entre esse casal, que tem uma história riquíssima, uma trajetória riquíssima, ela é uma sobrevivente do Holocausto, ele é um documentarista conhecido, com muitas décadas de trabalho, se confronta essa trajetória com a desse jovem que está num momento crítico, e é esse relacionamento em que, na verdade, os dois lados aprendem um com o outro, é que compõe o livro. E tem um pano de fundo que como a gente estava dizendo, eu não consigo escrever sem relacionar um pouco com o momento histórico, então tem um pano de fundo das manifestações de 2013, de maio, junho de 2013,
que foram muito fortes na história recente do país e que é vivenciada, essas manifestações são vivenciadas por esses personagens. Então há uma interação, digamos, num momento muito específico e de trajetórias muito diferentes. O velho Marcel chegou fazendo estardalhaço. Deve ter sido uma noitada e tanto. Na idade dele, com a trajetória dele, é mesmo de causar inveja. Fosse eu um vizinho rabugento, teria todos os motivos para ligar na portaria e reclamar com o zelador, ou pegar uma vassoura e bater forte com ela no teto da minha sala, para ele ouvir no chão da sala dele, e ainda gritaria, cala a boca, cacete. Você criou no seu romance, talvez mais premiado, porque ganhou um prêmio internacional, que é o prêmio da Casa das Américas de Cuba. Você criou uma personagem muito singular, a personagem de Minha Vida Sem Banho, que é um livro que foge um pouquinho da tônica da sua obra, porque você tem uma personagem que toma uma decisão que ela é muito pouco usual, digamos assim. Você podia explicar um pouco? Quase inverossímil, né? É quase inverossímil, é quase uma personagem grotesca, quase uma personagem é quase uma fábula, quase uma parábola. É uma personagem que deixa de tomar banho. Isso tem uma conotação ao mesmo tempo satírica e trágica. Enfim, se você pudesse explicar um pouquinho a trama e de onde surgiu essa ideia de criar uma personagem que subitamente decide parar de tomar banho. Essa história começa justamente com essa figura no inverno e com o boiler da casa dele, né, a resistência queimada. Então ele está sem água quente e ele resolve não tomar banho porque está muito frio e tal, e vai para o trabalho. E esse personagem que está vivendo uma crise existencial muito grande, ele acaba se agarrando nesse projeto de parar de tomar banho como uma espécie de tábua de salvação para sair da situação encalacrada existencialmente que ele está vivendo. E ele acaba pegando isso como outras pessoas pegam, sei lá, uma leitura ou se apegam a uma pessoa, ele se apega a essa ideia, né? E eu acho que aí, eu de certa forma, eu me dei o direito, e você tem razão quando você diz que é um pouco diferente, porque eu me soltei, digamos assim. Eu falei, quer saber, não é muito verossímil isso, mas também não é impossível. Então vamos brincar com isso. Agora, ele toma uma atitude que, enfim, ela é um pouco infantil na demanda, vamos dizer, inicial, um pouco como o adolescente, a criança que não quer tomar banho. Daí ele cola esta decisão, essa atitude a um discurso que é até de uma causa ecológica, ambiental, de questionar o status quo, etc. Ele participa de umas reuniões de um falanstério, que remete a uma instituição dos socialistas utópicos do século XIX, mas ao mesmo tempo ele mesmo sabe que esse discurso grandiloquente, no fundo, encobre um impulso que nem ele mesmo sabe, que é um pouco desgovernado, o que mais uma vez mostra suas personagens não como coisas emblemáticas de uma ideia, mas